Salve Jesus, irmãos! É necessário conhecer a própria natureza, saber a origem da vida, a formação dos corpos, a sua composição, pois este conhecimento cria maior condição de cuidar, de coordenar e de manter o próprio corpo. São poucos aqueles que realmente conhecem o seu organismo, o seu corpo. Muitos sequer param para analisar as reações que sentem naturalmente. Somente quando uma doença se manifesta é que estes vão buscar auxílio de profissionais para saber como lidar com aquele problema. Se antes conhecesse o corpo, daria a ele o que ele precisa e este não adoeceria. Quando o mestre diz: conheça as verdades, e ela vos liberta dos males. Quando você conhece os alimentos que nutrem o seu organismo e usufrui destes, não ficam doentes. As informações que são trazidas dentro da casa espiritual, simples e com simplicidade, faz com que o organismo mantenha-se saudável. Pois este organismo faz parte de toda a natureza. E a natureza mantém todos os seus elementos. A terra gera as árvores, as plantas, as ervas, os frutos. Estas mantêm os animais, os pássaros, os insetos. O homem, usufruindo bem da terra, dos frutos, dos vegetais, das plantas, das flores, dos animais, dos insetos, mantém-se saudável, pois é da natureza que um ajude o outro, que um elemento sirva para o outro. O descontrole do homem junto à natureza é que gera tantas doenças inexplicáveis, pois desrespeita
o processo natural de evolução. O homem, ser humano, tem por obrigação de cuidar da terra, pois o seu corpo é originário dela. Tem por obrigação de cuidar das plantas, pois o seu corpo se alimenta delas. Tem por obrigação de cuidar do próprio organismo, pois a sua alma precisa dele. Eis o processo natural para que possa continuar a jornada evolutiva. Quando respeita o corpo, é porque já aprendeu a conhecer o próprio. Nós trazemos diariamente estes conhecimentos para que não mais adoeçam. Quando dizemos, não podes perder tempo ficando doente, é porque sabemos que há a condição de não adoecer, dando ao organismo o que ele precisa. O próprio organismo combate todos os males, todos os vírus, todas as bactérias, pois este organismo foi criado com esta condição. A manifestação da doença mostra que o ser humano ainda não respeita o próprio corpo. Começando a respeitá-lo, retoma a saúde, pois o organismo é capaz de se regenerar. Da mesma forma que alguns répteis conseguem gerar órgãos, recompondo aquele que perdeu, a ciência irá comprovar que o próprio corpo humano também tem esta condição. Para que isto aconteça, apenas é necessário usar do conhecimento, do poder que a mente tem. A mente pode sim, com o poder do crer, gerar um órgão no local daquele que estava debilitado. Este pode ser, sim, refeito. Mas a incredulidade impede que este poder que Deus concede ao ser seja usado. O impossível só existe na mente do descrente. Da mesma forma em que um espírito, na vida etérica, consegue gerar, manipulando os fluidos, aquilo que ele quer, o ser humano, o espírito encarnado, também o pode.
quando este respeita todo o processo natural, todas as energias cedidas pela natureza. A cura de qualquer mal é possível. E estas já se manifestam em várias regiões do mundo. Na vida daqueles que quebraram a barreira em sua própria mente do impossível. Dentro da casa espiritual, muitos irmãos são tratados, curados de males que sequer se manifestaram no corpo físico, pois o tratamento espiritual começa no espírito. Quando este espírito conscientiza-se de que precisa melhor respeitar o seu corpo, modificando a forma de viver, de se alimentar, de se nutrir, as doenças que estavam para se manifestar, não mais se manifestam. As já existentes demoram um pouco mais, porque o homem, ser humano, impressiona-se pelo que vê, pelo que sente. Respeitando esse processo natural, gradativamente, o corpo vai se reabilitando. Damos a cada um aquilo que cada qual é capaz de absorver. O tratamento espiritual respeita a condição de cada ser dentro da sua compreensão, ou até mesmo da falta dela. Não temos pressa para a cura de ninguém, pois a pressa mostra o desrespeito com o tempo que o corpo precisa para se recompor. Instruímos como se deve alimentar, como se deve descansar, como se deve orar, meditar, mas sempre respeitando a condição de entendimento de cada um. O tempo de cura cabe a cada qual, pela compreensão e atitudes que se tem. Que cada um possa se doar, para que com essa doação possa se recompor. Salve Jesus, irmãos.